Bom, gente, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o marca-páginas com imagens ou palavras. O molde, ele é bem fininho, principalmente nessa parte do fundo dele, ó. Ele é bem fino e gruda muita sujeirinha, assim como qualquer molde de silicone. Então, o que a gente faz antes de começar a trabalhar com qualquer peça? A gente passa um durex nela para tirar qualquer sujeirinha. Acaba entrando algum pozinho, alguma coisa desse tipo. Então, primeiro a gente faz a limpeza. Eu vou passar o durex nele. A gente pega um pedacinho de durex, não precisa ser muito grande. Pode ser só um pedacinho bem pequeno mesmo. Eu costumo fazer assim, eu enrolo ele no dedo, ó. Eu vou grudando nele assim, porque ele vai tirar qualquer cisquinho, qualquer pelo, qualquer coisinha que tiver no marca-páginas. Fazendo isso, ele vai ficar bem limpinho e não vai ter problema nenhum de você começar a fazer o marca-páginas e depois ver que tinha alguma sujeirinha, algum glitter. Porque é assim, né, gente? Ateliê de quem faz peça em resina é cheio de glitter para todo lado. Então, tem sempre o pozinho do ambiente mesmo, que não tem como controlar. Por mais limpo que você mantenha, sempre tem algum pozinho. O marca-página que eu vou fazer hoje é uma encomenda de uma cliente. Então, ó, dá pra ver que eu fiz uma impressão aqui. Essa é uma folha de impressão. Eu não sei exatamente o nome dela, porque em cada lugar eles vendem com um nome diferente. Mas eu comprei ela como papel transparente para impressão de jato de tinta. Então, como que ela é? Ela é lisa de um lado, totalmente lisa, ó. De um lado, e do outro lado ela é um pouco áspera, ó. Dá pra ver que o reflexo dela já não é tão brilhante quanto o lado de cá. É uma folha A4, né, do tamanho do sulfite, e eu faço sempre uma tira. Por quê? Se eu imprimir só esse nome, que ia ser o que eu ia usar, eu ia perder toda essa parte aqui do papel, ó. Porque eu ia recortar essa parte aqui, e se eu colocar na minha impressora com uma parte recortada assim, ela não vai conseguir puxar. Ou se ela puxar do lado contrário, depois eu não vou conseguir usar essa parte aqui. Então, sempre que eu vou fazer uma impressão, eu já aproveito aquela faixa da impressão e já imprimo outras coisas, que são ideias, ou outras coisas que eu já preciso imprimir mesmo. Então, se eu vou fazer a impressão mesmo, eu já aproveito e imprimo várias coisas nela. É uma dica também. Bom, como é essa parte aqui que eu vou imprimir, que é o Maria Clara, eu vou já tirar ela, né, do restante do papel. E eu vou tentar fazer um corte, não precisa ser preciso nas letras, mas eu vou cortar o máximo de plástico que eu conseguir, porque quanto mais plástico ficar, a chance dele subir da resina é maior. Então eu vou pegar e cortar o mais rente que eu conseguir, mas não precisa ser assim, fazendo exatamente o contorno das letras, ó. Ó, dá pra ver como que ficou o corte. É só pra tirar mesmo o excesso de plástico. O que eu vou fazer agora? A medição da resina. Bom, então eu vou pegar aqui a minha balança. Eu tenho uma balança, essa aqui é bem de precisão mesmo, porque é bom saber certinho quanto de resina você tá colocando para também poder saber a quantidade de endurecedor exata para sua peça. E cada miligrama importa, então assim, principalmente em peças pequenas. Eu tenho uma balança que é um pouco maior, mas para esse tipo de peça que é bem pequenininha, ou até menor que essa daqui, por exemplo, ó, essa tag de cachorrinho para fazer, colocar o nome do cachorro, colocar em coleira, é bem pequenininho, então vai gastar bem pouco, sabe? Tem coisas ainda menores, por exemplo, essas de brinquinhos aqui. Então, quanto maior a precisão, você consegue fazer essas peças menores de uma forma melhor. E vou colocar um copo que eu já tenho aqui em casa já e que já está usado, só que eu lavei ele para poder reutilizar. Eu sempre prefiro utilizar esse tipo de molde aqui, de silicone, porque a gente pode usar ele várias vezes e é só você limpar ele que ele tá novo e você pode utilizar outras e outras vezes, porque você simplesmente tira a resina seca depois dele. Também é bem mais prático por isso, você só mexe assim com ele e você consegue tirar a resina. E eu utilizo ele de novo. Só que quando eu utilizo algum copo descartável assim aqui em casa, para tomar açaí, qualquer coisa que seja,
Já que eu vou jogar o copo fora de qualquer forma, eu lavo ele e reutilizo. É sempre bom que você saiba mais ou menos a pesagem das peças que você tem. Sempre pese. Você fez um marca-páginas, pesa quanto que ficou a pesagem dele, para você ter uma noção. Eu vou fazer 15 gramas para poder fazer esse marca-página. Bom, gente, voltei e ó, dá pra ver, eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas já tá bem sem bolhas e tem algumas na superfície, ó, que elas subiram pra superfície. Eu liguei o soprador térmico, só que eu vou fazer bem de longe. Continuando, essa cliente, o que ela quer? Ela quer metade do marca-páginas com glitter e a outra metade sem glitter. O que eu vou fazer? Eu vou separar nesses outros moldinhos aqui de silicone, metade dessa resina em um e a outra metade no outro. Em uma das metades, eu vou colocar o glitter que ela quer, que é esse azul clarinho. E aí eu coloco assim bastante, que é para ele ficar bem espesso, ó. Se ele ficar com muito pouco glitter, ele acaba ficando transparente, ele não fica tão forte, sabe? Então eu gosto de colocar bastante. Se você quiser mais transparente, você coloca um pouco menos. Ele vai ficar com umas partes transparentes, alguns glitters, vai ficar mais suave. Mas nesse caso dela aqui, ela queria um pouquinho mais forte. Então eu vou fazer desta forma. Pelo menos essa parte aqui. O que eu vou fazer? Pegar mais um pouquinho desse e jogar aqui. Porque eu acho que ficou um pouco menos que o outro. E aí mexo bem também. E aí, como tem o nome que ela quer que coloque, eu vou... Dessa vez eu quero colocar o nome pra cima, virado pro lado de cima. Às vezes você quer colocar pra baixo, porque às vezes você quer fazer, por exemplo, eu coloco ele pra baixo, eu coloco um pouco de resina, coloco ele pra baixo, faço uma outra camada para depois fazer uma camada por cima de uma outra cor que eu deseje. Mas nesse daqui, não, então eu vou colocar ele pra cima mesmo. Que é pra dar pra ver no final como que ficou certinho, do lado correto. Então aqui eu vou colocar um pouco de resina transparente mesmo. E vou colocar um nome. Com o palitinho que eu já estou utilizando, eu aperto bem o nome. Finalizo aqui a resina, ó. E aperto bem o nome. E sempre aperte bem o nome para ter certeza, o nome, desenho, qualquer coisa que você estiver colocando, para ter certeza de que não tem bolhas embaixo dele. Porque se tiver uma bolha embaixo dele, esse nome vai subir. Ele vai começar a subir na resina, então vai ficar feio o seu trabalho. Então eu sempre faço até um pouquinho mais baixo o nível de resina, porque se acontecer dele subir um pouquinho, eu cubro depois com mais resina. Agora, quando você faz já muito alto no marca-páginas, você já faz com bastante resina, se ele subir, você não consegue colocar mais resina nele, ele vai ficar muito grosso para colocar num livro. Então eu sempre faço um pouquinho mais baixo, porque sempre corre esse risco dele acabar subindo um pouco. Então eu faço mais baixo. Ele não subiu? Ok, só joga uma camadinha de resina por cima. Ele subiu alguma partezinha, ficou um pouquinho pra fora, eu vou jogar a camadinha de resina da mesma forma e vai ficar bom mesmo assim. Agora de cá, eu vou colocar a parte com o glitter azul. Aí também, com a ajuda do palitinho, eu vou puxando. Esses potinhos aqui são até legais porque eles já têm esse biquinho, então ajuda bastante. Aí com o palitinho, com a ajuda do palitinho, eu vou fazendo aqui, eu vou terminando de completar aqui, ó. Essas partes que a resina não foi, porque ela tá mais espessa, né? Então ela não vai fluir da mesma forma que a resina que tá líquida.
Eu vou só completando aqui com o palitinho. E eu gosto sempre de fazer aqui nessa parte que vai ter a divisão, eu gosto de dar uma mexidinha assim pra não ficar uma divisão retona, sabe? E geralmente pra essa parte eu uso esse tipo de pincel aqui. Ele é de silicone aqui na ponta. E o que é bom nele, o melhor dele? Quando você pega palito de dente, que é o que eu utilizava antes, palito de dente comum, se você vai fazer isso que eu vou fazer agora, muitas vezes você risca o molde. Se você faz algum risco no molde com palito de madeira, esse molde fica riscado. Ele vai ficar com um pequeno risquinho aqui. Se você fizer assim, ele vai ficar riscado. E a próxima peça que você fizer vai pegar esse risco, porque o silicone ele é muito sensível. Como esse daqui é de silicone, eu consigo com ele tirar bolinhas, tirar alguma sujeirinha, algum glitter indesejado. Eu consigo mexer e fazer a mistura que eu quero fazer agora. Eu consigo mexer nesse nome ou no desenho que tiver aqui sem agredir o silicone do marca-página. Ó, então eu tô vendo se o nome tá bem. O nome tá bem certinho ali no fundo, ó. E agora eu vou vindo e fazendo e vou mexendo um pouquinho assim, ó, fazendo umas ondinhas. Vou fazendo aqui, puxo um pouquinho pra baixo. Aí, como aqui, ó, aconteceu uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Aconteceu de vir muito pra próximo do nome, ó. Dá pra ver assim que já tá pegando em cima do nome. Eu vou continuar mesmo assim fazendo. Vai até pegar um pouco em cima do nome. Mas eu vou continuar fazendo pra ficar bem leve assim. E o que eu faço? Sobrou ainda um pouco de resina aqui, transparente. O que eu faço? Eu jogo aqui em cima do nome, ó. Quando você joga a resina transparente em cima do nome, você está tirando aquela resina que já está com glitter ou com pigmento de cima dele. Então, se tivesse vindo esse azul até aqui no fundo, é claro que tem que ter espaço no molde, mas se tivesse vindo um pouco mais e eu jogasse a resina branca, ela ia voltando com ele para lá. Então, deu para ver, ó, que voltou e saiu de cima do nome e ficou algo assim bem do jeito que eu gosto, que é assim, não aquela divisão reta, aqui assim, aqui é azul e aqui é transparente, mas uma divisão que eu acho mais harmônica, assim. Então tá aí, esse é o marca-página, ó. Outra coisa legal com esse palitinho de silicone é que você consegue fazer aquilo que você faz com a espátula de silicone na cozinha, que é tirar, ó. Olha a quantidade de resina que eu ainda vou tirar daqui, que com o palitinho de madeira eu não consegui. Depois eu vou mexendo, fazendo algum retoque que eu queira, sabe? Algo que eu goste. Se eu quiser jogar mais para lá o azul, porque também pode ser que o azul venha um pouco para cá, a resina ela vai se movimentando com o passar do tempo. Então, pode ser que ele volte um pouquinho para cá, mas no meu caso não tem tanto problema, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com esse. Ó, deu pra tirar muita resina ainda. E essa resina você perde, né? Se fica aqui no potinho, ela endurece depois e você perdeu, ó. Com essa espátulazinha, você já limpa praticamente tudo do potinho. E ele já fica muito mais limpo para a próxima vez que você for utilizar. E você não perde resina também com ele. Eu vou colocar alguns pedacinhos de folha dourada, ó. Eu tenho umas folhinhas assim, ó. Que elas são bem fininhas. Eu vou tirar um pouquinho de uma aqui, bem pouco. Vou tirar só um pedacinho. E vou mexer ela aqui, ó, nesse potinho mesmo que eu já utilizei, ó. Pra desmanchar ela. Ela desmancha muito fácil. Tem até que ter cuidado pra pegar ela. Aí com esse palitinho aqui, o que eu faço? Eu vou deixando uns pedacinhos assim no marca-página. Quando tem muita cor assim, eu prefiro colocar depois, porque se eu fizer misturado junto, às vezes esses papeizinhos eles se afundam muito e eles nem ficam muito aparentes, sabe, por causa da cor. Pronto, ó, dá pra ver que já deu um diferencial e já ficou não só com o glitter, né, mas com essas partezinhas assim de folhinhas. E tá pronto, gente. Esse é o marca-páginas, ó.
E eu vou mostrar pra vocês depois ele desenformado como que ficou. Gente, olha que coisa mais linda. Eu vou mostrar bem os detalhes, ó. Olha, dá pra ver que na parte que eu coloquei os papeizinhos dourados, eles não afundaram, ó. Eles ficaram bem em cima. Coloquei um tassel da cor também pra combinar com o restante do marca-página. Essa parte aqui do nome, dá pra ver que fica perfeita, ó. Fica transparente com a folha, então não dá pra ver nem o adesivo que você coloca, praticamente, ó. E eu vou mostrar no sol também pra vocês verem como ele fica lindo. Olha, assim na luz, dá pra ver ainda melhor como que ele fica bonito, super brilhante, olha. Super transparente essa outra parte aqui da resina. Não fica uma espessura muito grande pra colocar em um livro, ó, e danificar ou algo do tipo. E fica bem bonito dos dois lados, ó. Olha que lindo que ficou.